Edna, já vamos começar o bate-papo entrando na Embaixada Solidária. Muita gente já conhece, já teve acesso ao que é o projeto, mas como que ele surgiu, como surgiu a ideia, quando foi, como que foi o início ali da Embaixada? Kelvin, Pedro, da última vez eu acho que eu contei a história da embaixada para vocês, eu mesma não sabia como havia começado, né? Na minha cabeça, até pouquíssimo tempo, a Embaixada Solidária havia começado no dia 19 de maio de 2015, ali quando eu saio para trabalhar. Eu trabalhava na época num periódico em Cascavel, eu saio para trabalhar. Moro lá no Jardim São Francisco, para quem é da região sabe, né? Lá na minha quebrada, como eu costumo dizer. Eu saio para trabalhar, tem um condomínio na frente da minha casa e eu escuto pessoas falando inglês, em francês, e eu, de repente, me toco que o mundo havia mudado para a porta da minha casa. Eu vou pegar o coletivo, encontro uma moça haitiana, faço amizade com ela, e aí toda essa história. Mais recentemente, escrevendo o livro da Embaixada Solidária, que se chamará A Dor Francesa, eu descobri que isso começou bem antes da minha vida, e é uma descoberta muito recente. Eu acho que é a primeira vez que eu publicamente estou contando essa nova parte da história. Eu tive um trauma de infância que até então eu não havia identificado. Quando eu tinha, não é da geração de vocês, vocês não vão lembrar que antigamente, quando as pessoas não tinham televisão em casa, sintonizava no rádio na terceira faixa. Quem nasceu aí no começo dos anos 80, final dos anos 70, vai lembrar. Então, assim, as famílias menos abastadas não tinham a televisão em casa. Então, para acompanhar a Voz do Brasil, outros noticiários, usava-se um rádio a pilha e sintonizava a terceira faixa, que os rádios mais antigos disponibilizavam. E o meu pai, um mineiro que estudou até a terceira série, ele gostava de acompanhar as notícias do mundo. Agora, se vocês me perguntarem o porquê, eu não vou saber dizer, mas ele era super antenado, para ele importava o país que entrava em guerra, o que acontecia ao redor do mundo, mesmo que ele tivesse pouca escolaridade, mesmo que, enfim, né, isso não fizesse muito parte do universo dele. E eu creio que seja meado de 85, 86, o mundo estava em guerra e meu pai acompanhava a guerra através do rádio. E aquilo, meu pai chegava em casa às 6, 7 horas, era um operário, eu chegava, sintonizava o rádio, e a gente até às 10 horas da noite ouvia a transmissão da guerra. Eu ouvia os mísseis caindo, e aquelas histórias tristes, tantas crianças mortas, países todos arrasados. Eu acho que nós estamos, nessa época, salvo algum engano, eu estou falando da Guerra do Golfo Pérsico. E aquele cenário de guerra ficou na minha cabeça. E há pouco tempo, quando eu vou escrever o livro, de qual é a primeira lembrança que eu tenho desse contato internacional, de todo esse processo, foi de um dia que meu pai liga o rádio, está acompanhando a guerra, e o repórter começa a narrar como é que as crianças ficaram mutiladas, e aquele dia eu dei graças a Deus que nós não tivéssemos uma televisão em casa, porque eu não sei se eu teria suporte emocional para ver aquela cena de guerra. E eu cresci com aquilo. Nasci numa família carente, tive vontade de fazer medicina para trabalhar na Cruz Vermelha, isso muito pequena, já tinha noção disso, já conseguia. Aquelas histórias daquelas guerras não saíam da minha cabeça. Mas aí, um pouco mais tarde, eu descobri que medicina não era possível, que eu não tinha condição financeira disso, me encantei pelo jornalismo, comecei a trabalhar com 14 anos. E daí, durante um certo tempo, eu lembrava daquilo tudo, mas pensava, eu não posso fazer nada, eu não vou conseguir viajar ao mundo, eu não vou conseguir trabalhar na ONU, na Cruz Vermelha, não vai ser possível fazer alguma coisa por aquelas pessoas que eu tinha na lembrança. E veja como o mundo é. Daí passam-se os anos, né, a vida, veio os filhos, o casamento, a profissão, os anos passaram e, de repente, num dia gelado de maio, lembro como se fosse hoje, um dia chuvoso, eu saio da minha casa e me deparo com aquela situação. Quando eu vou perceber que eu começo a pegar as primeiras amizades, fazer os primeiros auxílios, é para essa moça haitiana, que hoje é nossa voluntária na embaixada, está com a gente, e ela vai comigo para Cascavel trançar o cabelo das brasileiras na rodoviária, para poder ganhar algum dinheiro, trazer para casa e sustentar o filho. E nós duas tínhamos filho na mesma idade, naquela época. Eu estava amamentando, ela também, e ela voltou muito chateada de Cascavel, da rodoviária, né? No final da tarde a gente se encontrou, eu saí da redação, ela falou, olha, a brasileira que ia trançar o cabelo faltou e eu não consegui levar o dinheiro para casa para poder comprar o leite para o meu filho. E aquilo me deixou assim entristecida, porque eu
tinha uma criança da mesma idade e eu certamente ficaria muito triste se não pudesse levar o dinheiro, enfim, para atender o meu filho. Eu tentei resolver da forma mais fácil do mundo. Abri a carteira, peguei uma quantia em dinheiro, uma pequena quantia. Falei, olha, tá aqui, o problema tá resolvido. Você volta para casa, compra o leite pro teu filho e amanhã a gente volta a trabalhar e tá tudo certo. Aí ela olha para mim e diz assim, Edna, eu não fiz nada para você me dar o seu dinheiro. Então, você vai na minha casa, eu tranço o seu cabelo, você fica bem, não vou falar bonita, porque você fica bem, e eu ganho dinheiro e consigo atender as necessidades do meu filho. Aí, para a gente finalizar essa primeira parte da história, eu chego na casa dela, corajosamente, eu estava começando a aprender francês com ela na época, eu chego na casa dela, essa menina de 22 anos tinha acolhido na casa dela 4 mulheres com gestação de risco ou sob situação de violência. Eu olhei para a minha vida inteira e falei, cara, o que é que eu faço pelo mundo? Por que eu acordo todo dia cedo? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio aquele sentimento, sabe, da infância, aquela vontade de fazer, aquela dor de saber do relato daquelas pessoas. E aí eu olhei para aquelas 5 mulheres, a Júlia e mais as 4 mulheres, e falei, tá, o que eu faço para começar a desenosar essa situação? Elas estavam, com exceção da Júlia, todas grávidas ou com uma criança recém-nascida, muitas em situação de abandono, e eu disse, tá, para aliviar minha consciência, eu vou fazer o quê? Eu vou para casa e vou tentar resolver, acionar um amigo aqui, outro amigo ali, e vou tentar resolver a situação dessas mulheres aqui. A única coisa que eu não esperava é que na outra semana não eram mais 4 mulheres, eram 12. E dessas 12, nós chegamos a 1.200 atendimentos, mais ou menos nesse sentido. Eu percebi que elas precisavam falar português, que o filho precisava ir para a escola, que ela precisava de renda, que ela precisava denunciar a violência, que ela era vítima, muitas chegam através de coiotes aqui na região, vítima do tráfico de pessoas. E aí eu acionei os amigos de profissão, os outros amigos que estavam fora desse enredo, toda a minha família, e eu não consegui dar conta. Foi preciso, então, acionar a universidade, clube de serviço, chamar mais ajuda para que eu pudesse, de certa forma, fazer alguma coisa. Então, ela começou do absolutamente nada. Eu não tinha intenção de ter um projeto, ele não foi planejado, foi para suprir uma emergência e eu tinha muita certeza na minha cabeça que 3 ou 4 meses depois eu poderia retirar as ferramentas de campo, voltar para a minha vida, voltar para a minha profissão, para a minha família e que o problema estaria resolvido. E nisso já se passaram 6 anos, em maio agora completa 7 anos, e mais de 5.000 atendimentos na Embaixada Solidária de Toledo.